Pessoal, eu gravei aqui para vocês uma pequena revisão aí do módulo 3 para vocês darem uma olhadinha para estudar para a prova, tá bom? Então, vamos lá. A coisa que eu preparei aqui para vocês é alguma coisa sobre retas paralelas e retas perpendiculares, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui. Nessa figura, nós podemos observar que temos algumas retas paralelas e que temos algumas retas perpendiculares. Retas paralelas são aquelas que caminham lado a lado e nunca vão se encontrar. Elas estão sempre a uma mesma distância. Por exemplo, eu posso falar que essa reta aqui, ó, eu posso chamar ela de reta AB. Essa reta B que passa por aqui, ó, ela é infinita reta, né? A gente está usando o segmento de reta para fazer esse lado do cubo. Mas não é isso que importa para a gente no momento. O que importa é que essa reta AB, ela é paralela, por exemplo, com a reta CD. Ou, por exemplo, ela é paralela com a reta HE, certo? Então, retas paralelas são retas que caminham lado a lado sem nunca se cruzar, elas não vão se cruzar. Agora, as retas perpendiculares são retas que se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Por exemplo, essa reta aqui, ó, a reta HE e a reta BE, elas são retas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus aqui, tá? A reta AB com a reta CD também forma ângulo de 90 graus. Aqui não parece, aqui tá parecendo que é um ângulo obtuso, né? Um ângulo maior que 90 graus. Mas na verdade é porque o desenho aqui é de uma figura 3D. Se vocês pegarem um cubo e olharem para o cubo de cima dele aqui, vocês vão ver que aqui tá retinho, que forma ângulo de 90 graus, tá? A mesma coisa aqui, ó, a reta CF com a reta GF. Aqui forma ângulo de 90 graus. A reta EF com a reta BE. Aqui também forma ângulo de 90 graus. Aqui parece que não é, mas se vocês pegarem um cubo, um dadinho aí que vocês têm aí na casa de vocês, vocês vão ver que aqui forma ângulo de 90 graus. Então, repetindo, reta paralela são retas que caminham lado a lado e que não formam ângulo de 90 graus. Elas não se encontram em lugar nenhum. As retas perpendiculares, elas já formam ângulo de 90 graus entre elas. Então, aqui a gente tem uma pequena revisão do que são retas paralelas e o que são retas perpendiculares, certo? Bom, continuando. Vamos ver agora como é que a gente usa a régua. Aqui tem gente que às vezes tem dificuldade de como usar a régua. Então, aqui tem uma perguntinha aqui, né? Qual é a medida? Observe e complete. Para fazer para medir qualquer objeto, qualquer coisa, a gente tem que começar do zero. Então, neste caso, esse primeiro lápis maior que está aparecendo aí, ele vai do 0 até o 7. Então, ele tem 7 centímetros, tá? O segundo lápis menorzinho está indo do 0 até o 5, então ele tem 5 centímetros. Então, não se esqueçam que para medir com régua, a gente precisa começar do zero, tá? Próximo, nós vamos ver agora como é que a gente usa o transferidor. Tem bastante gente que ainda tem dificuldade de como usar o transferidor. Então, vamos lá. No transferidor, aqui tem uma porção de elementos aqui, né? Essa linha vermelha que passa aqui embaixo, que tá do 0 no 180 aqui, né? Ela chama linha de fé, que é a linha de baixo, do 0, né? Onde a gente sempre vai olhar o 0. O meinho do transferidor, ele tem aquele risquinho do meio, chama centro. Aí tá representado pela letra O, é o centro do transferidor, né? E depois, aí essa parte de fora que a gente faz as medidas chama limbo, mas isso não importa, tá? Então, por exemplo, se eu quiser medir o ângulo AOC, eu tenho que começar do zero. Esse transferidor aí só tá com a medida a partir de um lado, né? Não tem aquelas duas, né, medidas, uma por dentro e outra por fora. Essa daí só tem uma. Então, eu quero medir o AOC. Eu vou lá no AOC. Então, eu tenho que começar do zero. Eu não posso olhar lá do outro lado do transferidor. Eu começo do zero. Então, o AOC mede 20 graus. Depois, eu quero medir o AOE. Eu vou no A, no O e no E. Tá no 90, 90 graus. Eu quero medir o AOG. Eu vou lá, AOG, 150 graus, do 0 até o 150.
Agora aqui vou mostrar para vocês outro transferidor, que é aquele transferidor que a maioria tem, que tem por dentro e por fora as medidas, né? A medida externa e a medida interna. Aí nós temos a medida de um ângulo de 30 graus. Como é que eu sei que é de 30 e não 150? Vocês têm que olhar aonde que está marcado o ângulo, onde começa o zero. Então, o zero, né, tá por dentro. Então, eu vou olhar por dentro, porque eu quero medir esse ângulo que está marcado aí do 0 até o 30. Então, eu não posso começar do outro lado. O ângulo está nesse lado direito aí, então eu não posso começar a medição lá do outro lado. Tenho que sempre olhar onde está o zero. Ah, o zero está lá do lado esquerdo. Daí eu vou lá do zero, olho lá, deu 150. Mas o ângulo não está desse lado. O ângulo está desse lado direito aqui, tá? Então precisa tomar esse cuidado. Aqui, ó, eu tenho outro ângulo, ó, o ângulo AOB. Quanto que ele mede? Ele mede 60 ou ele mede 120? Ele mede 60, porque eu tenho que olhar onde está o zero. Então, o zero está aqui embaixo, né? Zero, daí eu tenho que sempre olhar, ó, A, O, B. Então, o zero está começando do lado de dentro do transferidor. Então, é 60 graus, tá? Continuando. Como que a gente constrói uma mediatriz? Aqui, a gente tem a construção da mediatriz com o compasso, mas vocês podem construir a mediatriz com o esquadro, né? Então, com o compasso, vocês vão colocar a ponta seca do compasso numa das extremidades. Eu vi nos exercícios de vocês que vários, né, fizeram com compasso. Coloca a ponta seca do compasso numa extremidade, por exemplo, na extremidade A. Abre o compasso mais do que a metade, faz um arco acima da reta e outro arco abaixo da reta. Não mexe na abertura do compasso, coloca a ponta seca daí na outra extremidade, que pode ser o B, corta esse arco lá de cima e o arco de baixo. E aí a gente liga, né? Onde esses dois arcos se cruzaram, em cima e embaixo, quiser marcar até um pontinho. Daí liga esses pontos. Essa daí é a mediatriz. A mediatriz é uma reta perpendicular. Ela corta a outra reta e forma ângulo de 90 graus. Se for fazer com o esquadro, também dá certo. Coloca o esquadro menor, como eu ensinei para vários aí de vocês, né? Na aula e depois ensinei no privado também. Coloca o esquadro aí na linha B, né? O esquadro menor na linha B, com a parte que tem número sempre pro lado de fora, ali pro lado do B, né? Sempre pro lado de fora. Apoia com o outro compasso, com o outro esquadro, e vai subindo até ele chegar no ponto médio. Neste caso, a gente tem que, primeiro de tudo, achar o ponto médio, se for fazer com o esquadro, né? Primeiro mede do A a B quanto que dá, vê o ponto do meio, né? Marca o pontinho do meio ali, e daí vai subindo com o esquadro até chegar no ponto do meio. Quando chegou no ponto do meio, é só traçar. Porque a mediatriz, além de ser perpendicular, ela divide a reta ao meio, tá? Eu acho mais fácil fazer com o compasso do que fazer com o esquadro, mas aí é com o gosto de vocês, tá? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí para ver como é que faz com o compasso. Depois, outra coisa que vocês precisam saber é como que constrói a bissetriz usando o transferidor, tá? O que que é a bissetriz, então? A bissetriz é uma reta que divide o ângulo ao meio, tá? Ela vai partir lá do vértice e vai dividir o ângulo ao meio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, este ângulo BAC ou CAB, tanto faz, mede 50 graus, né? Olha lá, do zero e vai até os 50. Começou no zero, vai até os 50. Aí, qual que vai ser a bissetriz? A bissetriz vai ser 25. Então, vocês vão lá, marcam o 25, que é entre o 20 e o 30, bem no meio, naquele risquinho maior. Marca um pontinho ali, daí vocês vão ligar do A nesse pontinho, tá? E aqui a gente tem um outro que já está feita a bissetriz. O ângulo está marcado, ó, esse transferidor, os números menores, né? A numeração maior tá lá por dentro, por fora, né? Então vamos lá. Medindo o ângulo, né? Vai do 0 até o 45. Passou um pouquinho do 45 ali, eu acho que o correto mesmo era 46 graus. Aí metade do 46 vai ser o quê? Vai ser 23. Aí ele colocou 22,5 porque ele fez como sendo 45. Então mediu do 0 até o 45, metade 22,5. Mas ali eu acho que o certo era 46 mesmo, né? Daí 23 de cada lado. Tudo bem, gente? Depois, a classificação dos ângulos.
Ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus. Por exemplo, 2 graus, 30 graus, 85 graus, 42 graus, 50 graus. Todo ângulo que for menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Ele tem a boquinha fechadinha, pequenininha. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus, certo? É 91, 92, 97, 140, é tudo ângulo obtuso. Quando o ângulo é de 180 graus, que é aquele que é só uma linha, aí a gente chama de ângulo raso, tá?